Bom dia, turminha, mais um Revisando. E hoje eu vou revisar com vocês sobre poema. Poema é um gênero textual que geralmente é escrito em versos e estrofes. A finalidade do poema é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. O poema pode ter métrica e rima, como o soneto, que ele é bem padronizado, ou pode abrir mão desses recursos estilísticos, como os poemas modernistas, Então, o poema, vocês sabem que é uma expressão, sentimento. E nós não falamos que o poema tem um personagem, nós falamos que o poema tem um eu lírico. Então, é diferente eu dizer quem escreveu o texto e quem é caracterizado no texto. Então, o autor, ele pode caracterizar qualquer ser no seu texto. Um homem, por exemplo, pode escrever um poema representando ser uma mulher. Então, eu chamo isso de eu lírico. Uma pessoa solteira pode escrever um poema falando como se fosse uma casada, ou vice-versa. Um adulto pode escrever um poema falando como se fosse uma criança. Então, o eu lírico é diferente do próprio autor. O autor do poema, ele pode escrever de diferentes pontos de vista. E sabemos que o poema também tem licenças poéticas. Então, eu posso usar, gramaticalmente falando, estruturas diferentes da gramática, usar palavras inventadas, posso usar estruturas que o autor quisesse expressar. A ordem das palavras pode ser diferenciada, tudo para causar métrica, estilo e mais ainda expressividade para o seu poema. Hoje eu vou ler para vocês o poema de Manuel Bandeira, que se chama Autorretrato. Vamos lá? Provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata, pernambucano a quem repugna a faca do pernambucano, poeta ruim, que na arte da prosa envelheceu na infância da arte, e até mesmo escrevendo crônicas ficou cronista de província. Arquiteto falhado, músico falhado, engoliu um dia um piano, mas o teclado ficou de fora. Sem família, religião ou filosofia, mal tendo a inquietação de espírito que vem do sobrenatural, e em matéria de profissão, um tísico profissional. Então, quem foi Manuel Bandeira? O nome dele completo, Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, foi um poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor brasileiro. Ele nasceu em 19 de abril de 1886, no Recife, Pernambuco, e ele morreu dia 13 de outubro de 1968, no Rio de Janeiro. Manuel Bandeira é um consagrado poeta brasileiro, E aí ele fala dele mesmo nesse poema, diferente do que eu falei para você. Ele poderia criar um personagem, mas esse poema, ele fez questão de falar da sua autoimagem, O título já diz, É uma metáfora para a descrição de si mesmo, ou seja, possui sentido conotativo para a imagem retratada, que é revelada durante o texto. Então, ele faz toda uma brincadeira com as palavras e vai trazendo, essa questão do autorretrato de maneira lúdica, da imagem dele. E vamos lá, respondam as questões no link. Beijinho, até o próximo.